juventude, pelo empoderamento das vozes juvenis. Um jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio dos negros. Extermínio programado da população negra. Que se apertaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. Olá, muito boa tarde, eu sou Neumísia Silvestre e você está ouvindo a Rádio Juventude. O programa Palavra Cruzada de hoje convida você a conhecer a história de 3 mulheres que perderam seus filhos, jovens, em maio de 2006, numa série de assassinatos na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Na semana de 12 a 20 de maio de 2006, grupos de extermínio mataram cerca de 500 pessoas. A partir daí, sem respostas ou qualquer justificativa sobre a morte de seus filhos, essas mulheres juntaram forças para lutar a favor da vida, da memória, da verdade e de uma justiça que possa reconhecer os crimes de maio e principalmente a violência que atinge jovens brasileiros, negros e de periferias de todo o Brasil. A Comissão da Verdade e da Democracia Mães de Maio foi criada para apurar os crimes praticados pelo Estado brasileiro e, para isso, reúne parlamentares e movimentos sociais com o objetivo de criar uma ferramenta a serviço das vítimas e familiares da violência. Conversamos com Débora Maria da Silva, mãe de Edson Rogério Silva dos Santos, uma das vítimas de 2006, e fundadora do movimento Mães de Maio. Débora encontrou forças na dor de perder um filho e desde então passou a motivar outras mães e parentes das vítimas. Débora, mulher, mãe, é um símbolo de luta de uma juventude que quer viver. Palavra cruzada. Então, Débora, eu queria que você começasse explicando para quem não conhece o que é o movimento Mães de Maio. Eu sou Débora, sou mãe de uma das vítimas de maio de 2006. Eu perdi um filho, na época ele tinha 29 anos, ele também era pai de uma criança de 3 anos, e quando eu perdi meu filho, eu caí numa depressão muito grande, caí numa cama de hospital, fiquei internada por volta de uma semana, e tive uma visão, foi uma visão que eu pensava até que era, mas foi sentida assim, a presença do meu filho pedindo que eu reagisse, mas eu não dei muita confiança, achava que eu estava muito deprimida e muito delirante dos remédios que eu tomava, eu estava assim muito debilitada, 40 dias sem se alimentar, e eu achava que eram os remédios que eu estava tomando, como soro e outras medicações que eram aplicadas no soro, eu achava que eu estava me delirando. Uhum. Mas foi engano. No dia seguinte, após o aparecimento dele, eu senti, quando eu fui tomar banho de manhã, eu senti umas dores no braço, e quando eu me deparei com parte do braço em cima, toda arroxeada, com a marca dos dedos do meu filho me arrancando daquela cama do hospital, no meu braço, me deixando arroxeada, Então, e dolorida, porque quando eu fui tomar banho eu senti que estava doendo, eu olhei, e ele no antes de desaparecer aquela imagem, falava assim para mim que eu tinha uma missão, que era lutar pelos meninos que estão vivos, pelas pessoas que estão vivas, porque para eles só restava justiça. Saindo dali, eu recebi logo em seguida, recebi alta por isso, então quando a médica chegou, ela falou, dona Débora, a senhora tá boa, já tá andando, enfim, eu andava me segurando da fraqueza, e eu tava andando normal. Ela me deu alta e eu fui atrás de uma das mães, que eu vi uma entrevista dela na televisão, e a morte do filho dela foi bem parecida com a morte do meu filho.
encapuçados, né, de moto, de carro preto, da mesma forma, do mesmo modus operandi. E eu fui e chamei ela, fui atrás dela, eu não conhecia, mas fiz aquela investigação tudo até descobrir o seu endereço. E chamei e convidei a Edinalva Santos, que é a mãe do Marco Rebelo Filho, aí comigo até o Ministério Público, né? Que eu falei para ela, eu sei os caminhos da justiça. Nossa, como eu me enganei. Eu pensava que a justiça era aquilo. Chegava lá, falava que meu filho tinha morrido e ia haver investigação. Aí chamei a Nalva foi, nós vamos atrás de mais outras mães, porque a gente sabia que aqui na Baixada houve várias mortes de vários meninos, né? Uhum. Então nós fomos atrás da Vera, a Vera Freitas. Chegamos lá, foi muito difícil também achar a casa da Vera, porque a gente não tinha endereço, não sabia o nome completo. E procurar pessoas em favela impera a lei do silêncio. Ainda mais com a gente comentava que o filho dela tinha sido assassinado. Então aí que ninguém falava mesmo. Uhum. A gente só conseguimos descobrir a casa da Vera quando nós falamos para um morador que nós éramos mãe que perdemos nossos filhos também. Então, como estava aquele clima tenso aqui na Baixada, com os ataques, né, da retaliação da polícia em cima de vários jovens, aí o pessoal acabou apontando onde a Vera morava. E chegando lá, a Vera pegou e falou que sabia, por intermédio do filho, da namorada do filho dela, que tinha uma mãe que perdeu a filha grávida de 9 meses, mas não sei, né, que a gente mora na periferia, mas não sei. E nós fomos, eu e a Vera, já não foi a Nalva, foi eu e a Vera, lá na casa da outra Vera, que é a Vera Gonzaga, que era a mãe da Ana Paula, que morreu grávida de 9 meses. Morreu ela, o bebê, na barriga, né? Que lá tomou um tiro na barriga. E o marido. Morreram os 3, né? Então, nós fomos atrás da Vera. E aí, as 3 mulheres começou a ter uma vida de peregrinação. A gente fomos em todos os lugares imagináveis atrás de resposta pela morte do nosso filho. Fomos humilhadas, faziam um pouco o caos da gente. No meu caso, depois de 10 dias, fui retirar a moto do meu filho do pátio, porque ele morreu, ele estava com a moto, ele morreu do lado da moto. Chegou lá, tinha meio quilo de açúcar dentro do tanque da moto, ninguém dava explicação. Aquela humilhação, além de matar o menino, ainda começaram a tentar criminalizar o menino. Mas, ao mesmo tempo, eu levantava a cabeça, né? Porque as humilhações praticadas por quem deveria nos dar, né, resposta e segurança era humilhante, muito humilhante. Mas a humilhação acabou fortalecendo a gente e abrindo mais a nossa cabeça que a gente não tinha que lutar por Santos, pela Baixada Santista. Porque havia aqui muito apadrinhamento e o que a gente não conseguia ter esse. Era muito troca de favores e a gente via que não tinha que ser dessa forma, porque muitas vezes que a gente batia nas portas, a gente encontrava a frase, foi policial? Cuidado, cuidado. Bom, enfim, subimos, as 4 mães, subimos para São Paulo. Eu era uma da mais leiga, porque eu não só aprendi a cuidar dos meus filhos, né? Uhum. E eu não sabia nem pegar o metrô. Eu não sabia, eu achava que a gente tinha uma lenda que se tu não soubesse andar em São Paulo, né, na Grande São Paulo, se perdia, não conseguia mais voltar para casa, virar um morador de rua. E eu tinha isso na minha cabeça. Mas eu desci em todas as estações até que a gente estava com o endereço da ouvidoria da polícia e eles foram nos monitorando e chegamos lá, nós prestamos depoimento, que a gente não tinha confiança de prestar o depoimento aqui, prestamos lá na ouvidoria da polícia. Depois nós tínhamos outra missão, saber onde que ficava o CONDEP, que era o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Uhum. Depois a ouvidoria da polícia nos orientou direitinho, ensinou, o ouvidor na época ensinou até como a gente andar em São Paulo com as bolsas, para ter cuidado, porque a gente era meio afacada, né, tudo dona de casa. Bom, enfim, nós
eles me ensinaram o caminho do CONDEP. Nós fomos. Chegando lá, nós se deparamos com o livro Crime de Maio, que foi nos ofertado pela presidente do CONDEP na época, Rose Nogueira, a jornalista Rose Nogueira, que inclusive foi vítima da ditadura militar. Ela tinha perguntado para mim quem era que matou meu filho. Eu falei bem baixinho, com medo ainda, para ver como era a pacata. Falei, foi a polícia. Aí ela pegou e falou, olha, dá uma olhada nesse livro aí que tem a relação de todos. Foram mortos 500 pessoas, 500 jovens no estado de São Paulo. Tem nome, nós montamos uma comissão independente aqui de pegar todos os nomes. Com mais de 493 pessoas assassinadas. Então, quando nós nos deparamos com aquele monte de pessoas assassinadas, jovens, a maioria jovem, né, de 15 a 19 anos, né, a gente ficamos escarrecidas, voltamos para casa assim, eu achava que tinha sido só nosso filho que tinha morrido. A gente não sabia que tinha acontecido um massacre, uma carnificina de seres humanos no estado de São Paulo. E isso em 2006, maio de 2006. Maio de 2006. Aí já não foi 2006, né? Já foi em 2007, quando a gente alcançamos São Paulo, né? Fomos na ouvidoria de Vivi, porque em 2006 nós ficamos só correndo atrás das autoridades de Santos, né? E depois foi que nós partimos para outro lado, que foi São Paulo. E nós vimos que a gente não tinha mais o que fazer, porque não foram nossos filhos só, foram vários, mas que nada. Foi a pior besteira, se alguém pensou nisso, que a gente ia desistir. Eu me fortaleci cada vez mais e comecei a tocar esse movimento e fomos atrás de outras mães, e a própria Rose Nogueira, ela convidava a gente para participar no primeiro ano. Ela convidou a gente, o CONDEP convidou a gente para participar de uma reunião no Conselho Regional de Medicina, no CREMESP, que as autoridades iam ser convidadas para dar uma justificativa e dar um relatório das investigações, como estava o andamento dos crimes de maio. Chegamos lá, eles não tinham nada para nos dizer, e pelo contrário, nem para dizer para ninguém, que não tinha ninguém, só jornalista, né? Não tinha entidade, não tinha ninguém, só estavam as mães, o CONDEP e as autoridades, né? Tinha 2 membros da Anistia Internacional que estavam acompanhando a gente desde o começo, né? Observando o desenrolar das investigações dos crimes, que lá eles já, fora do Brasil, eles constaram que foi crime de lesa à humanidade que aconteceu no Brasil, e pelo espaço de uma semana que se mata 600 pessoas, né? É como se fosse 3, 4 anos para dar um numeral desse no estado de São Paulo, com 647 municípios. Mas foi em uma semana eles mataram, e no mês inteiro eles mataram 1.300 pessoas, mais de 1.300 pessoas, porque não parou na semana só de 12 a 19. Ela continuou e continua até os dias de hoje, com os mesmos modos operantes, porque todos os inquéritos foram arquivados. A luta dessas mães de maio, ela se tornou, após um ano, ela se tornou uma luta, principalmente para mim que coordeno esse movimento, que luto igual uma desesperada pela justiça. Eu larguei minha vida. Eu larguei minha vida de mulher, porque eu sou casada, não com o pai dele, né? Mas ele é padrasto. Meu marido é padrasto do meu filho. E como uma vida de mãe assim, dos filhos que ficaram, perdi o direito de acompanhar o crescimento dos meus netos, porque avisei para eles me dão maior força, que eu ia lutar com unhas e dentes para uma transformação, para não ver mais mãe de maio. E essa foi a minha determinação. Muitas vezes eu vejo as mães desmoronando, faltosa nas atividades, achando que não vai dar certo, estimulo, porque
A depressão, ela aconteceu comigo, ela acontece com qualquer um de nós. A gente precisava ganhar mais força, né? Fomos conhecer a luta da Rede contra a Violência. A gente já se espelhamos nas mães de Acari, que lutavam muitos e muitos anos pelos seus filhos desaparecidos. Servimos como elas serviram para nós, para mim, né? Me inspirei no exemplo dessas mães que nunca desistiram dos seus filhos, porque afinal de contas eu também sou uma irmã de um desaparecido há 33 anos, né? E eu não queria ter o mesmo destino da minha mãe, de ficar sentada no sofá esperando o meu irmão entrar de porta dentro. Eu, no meu caso, ficar sentada no sofá esperando que a justiça viesse bater na minha porta, que ela não vem e jamais irá bater na porta de uma mãe negra, principalmente periférica, e de uma vítima negra do sexo masculino periférico. Então, quando eu me senti uma obrigação como mãe de lutar, porque afinal de contas meu filho era um gari, 7 anos numa firma, não deixava de trabalhar no cotidiano. Ele trabalhou no dia que ele foi assassinado de atestado médico, com 15 pontos na boca, e ele ganhou como recompensa de defender um mísero salário mínimo, que era o que ele recebia, ele teve como recompensa a vida dele. Que talvez se ele tivesse cumprindo o atestado médico dele, ele estava dentro de casa, porque a boca dele estava muito inchada, e ele estava dentro de casa. Ele foi assassinado covardemente, não foi diferente das outras, mas a gente tinha que lutar. Paramos linha amarela, linha vermelha no Rio de Janeiro, para exigir que as mães de Acari recebessem o atestado de óbito mesmo sem o corpo. Conseguimos dizer para a mídia que ela não colocasse como rótulo nas nossas matérias crime do PCC, porque o PCC não matou nossos filhos. Elas tinham que colocar crime de maio, retaliação da polícia. Né? Foi uma retaliação da polícia visível para quem quiser ver naquele dia, que todos têm que se lembrar que nós ficamos sitiados, o Estado de São Paulo tocou terror, mandou toda a população entrar dentro de casa para não ver meu filho ser assassinado, para não ver mais de centenas e centenas de pessoas assassinadas no Estado de São Paulo. E a luta continuou. De lá fui para o Fórum Social Mundial, Belém do Pará, e me deparei com as mães também perdidas, sem saber como agir, e juntamos força e falamos para a mãe: não saia da rua, lute, porque a rua é lugar das nossas reivindicações e do nosso direito de almejar as vitórias. A rua é o lugar do povo. E elas fizeram também, elas estão lá fazendo a lição de casa. Ela tem um grupo formado com o nome Movida. Elas lutam pela vida e tem dado certo. Depois de lá, fomos para Rio Grande do Norte, falar para a mãe do Cáceres que ela tinha que lutar pelos filhos dela. Houve até um empenho muito grande por parte delas, né? Acompanhado com os setores de direitos humanos, e depois fomos para Salvador. Fomos para Salvador porque já existia uma luta, mas as mães eram muito assim fechadas, porque Salvador, a polícia é racista, a polícia ela mata, mesmo que o governo seja do partido de vários militantes que sofreram na ditadura militar, eles ainda continuam com a cultura da ditadura nas periferias. Nós fomos para lá enfrentar, fazer uma marcha contra o genocídio da população pobre e negra. Depois fomos para Minas. Fizemos em Minas, também não conseguimos alcançar os familiares, mas a gente estava com a juventude, que a juventude é a menina dos nossos olhos, a juventude que é o futuro do nosso país que está sendo exterminado. E nós não aceitamos isso, porque nós somos mães. E incentivando por cada lugar que nós andamos, para cada universidade que nós debatemos com os estudantes, nós incentivando que a teoria não é vazível, que a prática
é essencial para ganharmos um diploma não transparente, mas com conteúdo de profissionais engajados na luta por justiças sociais. E a gente vem no cotidiano da nossa luta, abraçamos todas as lutas, todas as violações que o Estado pode proporcionar a nós, pobres, que somos a maioria. E nós viemos apoiar todos os segmentos e continuamos apoiando, porque até a gente conseguir a vitória de sermos livres definitivo, não ter essa liberdade que foi feita pela belíssima Princesa Isabel, que dá uma carta de alforria para nós e uma carta de alforria escrita lá que qualquer um viola, principalmente um Estado terrorista. E agora é o que a gente acampa numa campanha assim, o tempo indeterminado, é a desmilitarização da polícia. Existe para poder nós acabar com 80% da violência no nosso país, a gente temos que ter uma polícia que respeita o cidadão, que paga seus impostos, que paga os salários dos policiais e do governo, e a gente não podemos aceitar uma polícia que ela foi feita para tomar conta do patrimônio privado, para tomar conta da burguesia e para servir aos capitães do mato. E não aceitamos mais isso. Assim como a aprovação do PL 4471, né, que aí também não caminha muito e não sai do lugar. E aí, queria saber a tua opinião com relação ao Plano Juventude Viva, né? Ele é muito frágil ainda, ele é muito pequeno diante da urgência da causa. Olha, em cima do nome Juventude Viva. A Juventude Viva, ela já se encontra. A juventude, ela está viva, agonizando, sem ter perspectiva de um trabalho, sem ter perspectiva de uma escola de qualidade, sem ter perspectiva de uma moradia digna, no geral. O governo, ele não podia arrumar um nome, um programa, de um gritante que estava acontecendo no Brasil, que era o extermínio da juventude. Ele tinha que discutir com a sociedade, entendeu? Com mães que estavam ali presentes, mães que são as verdadeiras vítimas que perdem seus filhos, qual era o nome ideal para esse programa. E eu falei que o nome certo era Juventude Quer Viver. Aí colocar os pontos de interrogações. E quem tem que perguntar como que a juventude quer viver é os jovens que tem que falar, não é o governo. Então, um programa de prevenção a polícia já faz, o Estado já faz programa de prevenção com as polícias deles. A prevenção ao tráfico vai lá e mata um monte de menino. A prevenção não sei o que, vai lá e mata um monte de menino. Prevenção de tudo que é jeito, mas a prevenção é exterminando. Então, nós pegamos e falamos, para a gente poder apoiar o programa da juventude, a gente tínhamos que radicalizar esse nome e colocar contexto. E que as mães participassem das reuniões para poder colocar o dedo na ferida. Porque senão era mais um programa fascista para poder satisfazer o pedido da ONU que exigia que o Brasil pusesse um fim na polícia militar, que são os batalhões de homicida, que já tem seu alvo próprio, preto, pobre, favelado. Se cruzar com a viatura de madrugada, com certeza é óbito, né? Eles se alimentam do sangue do periférico, infelizmente, né? Essa polícia racista. E quem mais mata nossos filhos, e nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, é o Ministério Público com a canetada. Ele mata 10 vezes mais do que a polícia. Então, rever essa situação, que o Ministério Público ele tem o desejo de fazer o controle externo da polícia, e isso ele não estava fazendo. Porque ele vê que os inquéritos vêm muito errado, e eu perguntei para o desembargador por que pede o arquivamento, ele falou que vem pelo erro. Se tem erro, eu perguntei para ele onde que está o erro. E ele fala que o erro vem na base. Eu perguntei que base. Aí ele falou a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária que não tem estrutura de uma perícia, não tem uma estrutura de investigação, ninguém quer saber porque jamais a Polícia Civil vai investigar a polícia mesmo que é militar. Entendeu? Então é isso que acontece e cada dia mais a gente se depara porque com os homicídios, com o extermínio da nossa juventude, e cada um que cai é como se fosse nosso filho, a gente revivendo a morte dos nossos filhos, e ninguém faz nada.
e ninguém, nem o clamor dessas mães não atinge os ouvidos das autoridades. Aí, o que nós fizemos? Nós avançamos, recebemos o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos em 2013, e nesse prêmio a gente oferecemos esse prêmio, não às mães, mas sim a todas as vítimas do Estado brasileiro. E na nossa fala, que nós tivemos direito à fala na premiação, nós clamamos para a presidente Dilma que haveria necessidade de militarizar a polícia. E haveria necessidade de uma comissão da verdade, da memória e da justiça dos crimes da democracia, porque na democracia se mata 200 vezes mais do que se matava na ditadura em 21 anos. É um absurdo e inclusive fui repudiada por ter aberto na premiação a bandeira que o Brasil produziu para as mães de maio e para as mães brasileiras. A bandeira negra, essa bandeira do luto e essa bandeira do gritante que a gente quer a memória, a verdade, a justiça e a liberdade nesse país. E eu faço esse papel porque eu me alimento dessa luta. Eu larguei tudo para lutar. E se não fosse essa luta, com certeza eu estava já morta. Porque o que me faz viver é esse exército de filhos que nós adquirimos, de movimentos sociais, esse exército de filhos de mais de 60 mil filhos diretos que são seguidores das mães e indireto milhões para trazer a transformação para eles serem um país mais justo e igualitário. Esse é o meu papel dentro do movimento. Esse é o meu papel dentro de uma transformação. Esse é o meu papel que o movimento Mãe de Maio é apartidário, porque a nossa luta não cabe nas urnas, a nossa luta não cabe no bolso. A nossa luta só tem sentido se houver transformação. E o pouco de transformação que está acontecendo já é um caminho andado, mas não é o suficiente para a gente ser totalmente liberto. Palavra Cruzada. De volta com o Palavra Cruzada, o programa aqui da Rádio Juventude que discute o plano Juventude Viva. Hoje eu converso com mulheres do movimento Mães de Maio. O depoimento agora é de Vera Lúcia Andrade de Freitas, mãe de Matheus Andrade de Freitas, de 21 anos, morto na retaliação que aconteceu em maio de 2006, na Baixada Santista. Meu nome é Vera Lúcia Andrade de Freitas. Tive um filho assassinado no dia 17 de maio de 2006, naquele fatídico, maio, que foi um mês assim, bem complicado, para nós. Meu filho tinha 21 anos e foi assassinado junto com um amigo dele, que também tinha 17 anos e estudavam na mesma classe, porque eles tinham ido para a escola por conta daquela semana turbulenta e eles não tinham ido para a escola desde a segunda-feira. Aí quando chegou na quarta, escutando a televisão, assisti televisão, aí o secretário da segurança falou que poderia ir para a escola, porque estava tudo sob controle, que não havia perigo. Então ele falou, tanto ele como o menino, o menino falou para a avó, que ele só tinha uma avó, não tinha mais pai nem mãe, que viria para a escola, porque era o último ano e eles queriam terminar a escola. Aí ele foi, aí chegou lá, a escola dispensou, acho que por conta de telefone, só que ela não falou nada, a diretora dispensou todos os alunos e mandou, só que não ia ter aula. Aí eles voltaram, acabaram passando numa pizzaria aqui perto da minha rua mesmo, perto do colégio, e o Ricardo estava esperando um cabo de um som, e ele estava bem na esquina mesmo da pizzaria, Quando ele sei lá, o Matheus estava do outro lado conversando, Estava ali todo mundo conversando, o pessoal na pizzaria e tal. E chegou duas motos com o capuzão que atiraram no Ricardo, sem saber o porquê, já atiraram. E parece que todo mundo correu, entendeu? O povo correu, os ninjas, e correram. E o Matheus, ele foi encontrado morto ali mais ou menos uns 100 metros, já virando a esquina. Deve ter fugido, eles pegaram e mataram, Eles atiraram e mataram. E aí eu estava
estava aqui dentro da minha casa eu escutei uns tiros. E eu não sabia dizer se era tiro, se era bombas, né? Aí meu marido falou, não, eu acho que é tiro. Aí ele sabia que eu estava na rua, falou, eu vou sair. Eu falei, não, deixa. Eles devem estar em lugar, né? Deve estar em lugar tranquilo aí, não tem problema nenhum. Aí ele, mesmo assim, ele saiu, ainda estava atirando. Eu falei pra ele, olha, cuidado que deve estar atirando. Aí ele foi, quando ele chegou já estava o Ricardo no chão. E aí o pessoal falou, o Matheus correu em direção ao final da rua que dá no morro, né? Aí ele correu, quando chegou lá, meu filho já estava no chão. Se desesperou, né? Falou, não vou deixar meu filho aqui no chão, vou levar ele para casa. Aí chegou as pessoas aí ajudaram a colocar nas costas e a polícia chegou na mesma hora. Quer dizer, a polícia estava por ali, porque ela chegou muito rápido. Então ela, aí, não, vamos levar ele para Santa Casa, vamos levar ele para Santa Casa. Aí meu marido falou, teve aquela esperança, né? Ele percebeu que ele estava muito, teve aquela esperança, talvez, né, que chegasse a Santa Casa, sei lá, ressuscitar, sei lá. E ele, quando chegou lá, foi pra polícia, né? O tático foi, e quando chegou na Santa Casa, ele disse que tinha uma enfermeira muito nervosa, começou a ficar muito nervosa, aí começou a brigar com os policiais, que eles parassem de trazer jovens que eles não aguentavam mais, que parassem de atirar, porque ela não aguentava mais. Aí eles falaram, então, vamos fazer um BO, né? Porque ela estava reclamando deles, né? Aí ela falou, eu faço isso, que aí eles se acalmaram, entendeu? Quando ela falou que fazia, tudo aí acalmou, aí ficou por isso. Quer dizer, então a própria enfermeira já não estava aguentando tantos jovens assassinados, e então, aí eu sei que depois disso a gente começou nessa luta, né? A Débora e a Nova me procuraram um dia, porque a gente ficou aguardando para que a polícia fosse fazer uma investigação, fosse chamar a gente para depor, né? Para falar, só que ela não chamava, e a gente que provocou, né? A gente foi no posto da polícia, falamos lá com o delegado seccional, aí ele mandou que a gente fosse pro distrito aqui, que é nosso aqui, né? Do nosso pedaço, para fazer os depoimentos. E daí não houve investigação nenhuma, os processos não tem nada dentro dos processos, entendeu? E eles arquivaram, para você ver. O Estado errou quantas vezes no caso do meu filho? Primeiro, fechou a escola, que era para eles estarem uns 12 anos, porque era 8 e pouco da noite, 8 horas, entre 8 e 8 e pouco, entendeu? Eles estariam dentro da escola, né? Segundo, não deram segurança, né? Terceiro, os próprios agentes do Estado se capuzaram para vir matar os jovens. Não fizeram investigação, entendeu? Então, quantas coisas o Estado errou? Ele foi omisso em tudo, entendeu? Então, por isso a nossa luta, porque o Estado tem que responder, tem que haver uma justiça. Não adianta arquivar tudo arquivado, como se não tivesse acontecido nada. Não dá para saber quem foi. E nessa época, a avó que o Ricardo, ela hoje é falecida, a avó do Ricardo, né? Ela já era bem velhinha, tadinha, e ele que cuidava da avó, né? E ela contou pra gente que encontrou uma pessoa que falou que estava na pizzaria uns dias depois, e que ligaram pro dono da pizzaria e falaram, desculpe, matamos inocentes. E que também contaram para ela que os policiais se trocaram num posto de gasolina. Só que a gente nunca conseguiu saber quem é, porque talvez até quem foi, quem contou, correu risco de vida, né? Então, eu ainda procurei saber de onde que era, como que era, mas ela também não sabia. Quer dizer, só chega as informações. Mas eu não sei quem deu informação para ela, talvez pediu para que não falasse quem era. E que também eles foram aqui perto, no meu bairro, só que tem uns prédios, né, que também tem uns carrinhos de lanche, e diz que eles também tomaram lanche e ligaram para ficar pizzaria, dizendo que eles iam vir
derrubando, naquela fechada que eles iam derrubar quem encontrar pela frente. Então, tudo isso, de que eles andaram, primeiro andou um carro escuro, uma cor que ninguém sabe dizer se é preto, se é verde, entendeu? Inclusive, um carro que várias mães falam desse carro, é um carro com uma cor não definida, né? Porque aquela cor que de noite ela não sabe se é preto, verde, entendeu? Então, esse carro andou rodando primeiro, depois vieram as duas motos com dois encapuzados. E você vê, e a polícia chegou na mesma hora, mas ela não foi no encalço deles, entendeu? Ela ficou olhando, aí pro Ricardo não deixaram mexer, porque o Ricardo ainda estava vivo, apesar de estar com 5 tiros na cabeça, e o menino estava se debatendo, aí não deixaram, mas veio o SAMU, né, o resgate, levou. Segundo como meu marido fala, ainda quando ele chegou, meu marido acabou indo na frente, né? Como a polícia já pegou, já levou o meu marido comigo, ele acabou chegando na frente. Ele falou que ele chegou depois, ele já estava vivo. Aí, mas logo faleceu, porque não tinha nem condição. E você vê. Então eles não foram em calço de ninguém, ficaram preocupados ali em ficar ali, tomar conta, entendeu? Talvez até de pegar as balas, né? Porque onde estão os cartuchos, né? Que foram enflagrados, esse negócio. Do meu filho, que eu saiba, tinha né, as balas no corpo dele. Estava no processo, mas eu não sei se ainda está. Entendeu? Porque não foi feita investigação nenhuma, né? Então eles não têm interesse. Eles colocam lá, depois acabam perdendo. A gente não sabe nem se eles já deram fim desses cartuchos. E fica assim. E a gente, por isso, não dá para aceitar uma coisa dessa. Eles querem tirar a vida de jovens, né? Porque você vê que a maioria foi jovens que foram mortos, né? Todos jovens, que tinham tanta coisa pela frente, né? O Matheus sonhava em fazer uma faculdade, né? O Ricardo, ele estava fazendo uns cursos, ele também estava querendo ser jogador de futebol, né? Que o pai dele, quando era vivo, era muito bom de futebol, e ele também, inclusive a avó dele falou que um tempo depois ligaram, o Santos ligou, dizendo que tinha arrumado um clube para ele, né? Depois que ele havia falecido, nem sabiam que ele tinha falecido, né? Então você vê quantos sonhos foram por água abaixo. No final do ano, a escola, né, a diretora me chamou a família, os familiares do Ricardo, a avó não podia, mas foi uns amigos, né, que iam fazer homenagem para os dois, porque eles iam receber o diploma, né, iriam receber o diploma se estivessem ali, né. Então foi assim, muito difícil, eu fui, mas eu confesso para você que foi muito difícil para mim. Elas fizeram homenagem, teve uma das amigas, escreveu umas coisas muito lindas sobre ele, sobre os sonhos que tinham deixado, né, de ser concretizados. Você cria um filho imaginando um montão de coisa, entendeu? Você luta, você trabalha, você leva ele para a escola, você procura o melhor para ele. E de repente eles vêm e tiram a vida do seu filho como se não fosse nada, entendeu? Como se fosse uma barata que vai lá, passa o pensinho e acabou, entendeu? E só que para nós, mães e familiares, a dor nunca passa. Eu vejo mãe agora, fazem 9 anos, né? E para nós é a mesma coisa que tivesse sido ontem, sabe? Parece que aquela dor, ela está sempre muito viva no nosso coração, na nossa mente, é o dia inteiro, entendeu? E a gente, quando vai chegando maio, quando vai chegando os aniversários, as festas de final de ano, é tudo muito dolorido para nós. Então, eu acho assim que eles têm que ser condenados. E se é um grupo de extermínio, tem que ser encontrado, tem que ser dito o nome deles, eles têm que ir a júri, não pode ficar assim, como se não tivesse acontecido nada, entendeu? Essa proteção, eu acho que o Estado protege os agentes dele, entendeu? Mas eu acho que se eles são pagos para ser
para segurança, eles não podem sair aí assassinando como se não fosse, entendeu? Fosse donos do mundo, ou Deus, né? Agora, se você falar, no Brasil não tem pena de morte, claro que tem. Quer dizer, eles julgaram sem conhecer, né? Sem conhecer, porque não conheciam eles. Eles não tinham, entendeu? Agora chegaram, julgaram, acharam que deveriam morrer, mataram, entendeu? E só não morreram mais jovens e mais pessoas que tinha família dentro da pizzaria, por conta que todo mundo correu. E eu falei, mas quem correu se salvou, né? E eu não sei se foi isso, se foi que eles conseguiram pegar ele, né? E foi ele. O Ricardo, coitado, não teve gesto nenhum. Ele estava parado esperando, entendeu? Um acessório lá para poder ir para casa, para cuidar da avó, entendeu? E eles, sem entender, chegaram ali e já tiraram nele, entendeu? Então não é, porque é fulano isso, que aquilo. Não, é porque foi o que eles conseguiram pegar. E podia ter sido muito mais, entendeu? E infelizmente, as vítimas foram o Ricardo e o Matheus, né? Mas podia ter sido até demais. Né? Ô Vera, e aí quando você fala da dor, né, da dificuldade, e aí que tipo de motivação você encontrou em participar do Mães de Maio, assim? Então, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Como que vão, né, tirar a vida do teu filho, que tu criou com tanto carinho, com tanto amor, com tanto trabalho, e de repente vem uma pessoa, não sabe de onde, tirar a vida dessa pessoa. E isso fica por isso mesmo. Não tem como. Você não aceita isso. Eu, quando aconteceu isso, eu achei que a justiça ia ser feita, que havia uma investigação, que eles iam encontrar os assassinos e que eles iam ser julgados e condenados, entendeu? Mas você vê que não aconteceu nada disso. Isso te deixa assim, com vontade de lutar. Não pode ser assim. Eu como mãe não posso aceitar isso. Se eu sempre lutei, né, quis ter meus filhos, lutei, por que agora eu vou retroceder? Não, ao contrário, eles têm que dar uma resposta. Entendeu? Então, é isso que motiva, e cada vez motiva mais, porque você não aceita. Eu não posso ficar aqui sentada chorando, né? Irmão, mataram e deixar isso pra lá. É muito fácil, mesmo porque as coisas continuam acontecendo. Cada dia chega uma mãe no Mães de Maio, que foram mortos por esse grupo de assassinos. Então não pode, eu não posso aceitar isso. E cada um que morre, a minha dor volta, sabe, dobrada, porque eu estou sentindo do meu dos outros. E estou vendo que se eu não fizer nada, nada vai ser feito. Eles querem mesmo que não se faça nada, que se passe por desapercebido e acabou. E ninguém diz nada. Eu acho que a própria sociedade tinha que ter cobrado. E não achar, porque morreram porque deviam ter problemas, entendeu? Que é o que todo mundo acha. Mas não é isso. Mesmo que tivesse, não é por aí. Entendeu? Aqui a gente existe a justiça, uma democracia, né? Então tudo tem que ser feito de acordo. Cadê nossos direitos? Entendeu? E não é chegar, quer dizer, eu posso eliminar quem, você vê, aqui no Brasil, infelizmente, se elimina as pessoas, assassinos, e não acontece nada com a pessoa, entendeu? Gente, é muito difícil ver isso. Então isso impressiona, sabe? E cada vez mais a gente quer ver essa luta, mas essa luta se transformar em justiça, né? Palavra cruzada. O Palavra Cruzada está de volta e no nosso terceiro e último bloco do programa, a gente ouve o depoimento da Edinalva Santos, mãe do Marco Rebelo Filho, de 26 anos. Ela também integra o movimento Mães de Maio. O meu filho, ele foi assassinado no dia das mães mesmo, dia 14 de maio. Era 11h20 da noite, eu recebi um telefonema da amiga dele e ele tinha sido matado. Aí eu telefonei para minha filha e tudo, minha filha estava em casa, aliás, e ela falou para mim, mãe,
lá na linha branca, diz que teve um tiroteio e uma reais. Aí ela largou tudo e saiu correndo pra lá. Mas a ambulância já tinha passado por lá, inclusive essa ambulância já estavam esperando lá, perto da rua. Foi lá e catou o corpo do meu filho e levou. Quer dizer, quando chegou a polícia mesmo, né? Aí não teve perícia, não teve nada. Levaram ele pro hospital e nós fomos pro hospital. E nesse inteirinho aí, eles balearam o meu filho, balearam o outro menino, balearam o outro que se fingiu de morto pra não morrer, né? Então, aí foi assim que aconteceu. Nisso, tinha passado uma viatura, passou uma viatura, um monte de viatura. E depois desse inteirinho, passou uns 20 minutos, desceram os encapuçados num carro preto, 2 motos, e mataram os meninos, fizeram o que fizeram e saíram correndo, né? Aí passou isso aí, tudo e tal, aí eu depois eu fui atrás pra saber o que tinha acontecido. E teve um menino, uma testemunha, que ficou escondido, não viu o que aconteceu, esse menino. Mas só que ele me falou, mas depois ele não quis pôr nada no papel, entendeu? Não quis falar pra lei. Ele viu e saiu fora. Uma porque ele estava sendo ameaçado pela polícia. Ele estava sendo ameaçado pelos policiais. Aí, o que acontece? Ele foi preso, agora com nossa defensoria, do Dr. Mapezoli, ele falou mesmo que tudo que ele me contou, ele contou pro Dr. Mapezoli, que ele tinha visto, ele viu que eles estavam de coturno, calça cinza, só que ele estava com a camiseta preta, encapuzado, e de colete à prova de bala. Bom, aí passou, né? Fizemos o enterro do meu filho, eu fui ameaçada, que não podia ser no cemitério, um policial ia ser enterrado também, não ia enterrar com bandido, meu filho não era bandido, meu filho era trabalhador, era estudante, tudo, entendeu? Aí passaram tudo isso, eu fiquei em casa, né? Só me lamentando pela morte do meu filho. Quando foi 21 de junho, a Débora me procurou. Que o marido dela conhecia meus irmãos do campo de futebol. Então ela falou, mas não conheço. Não conheço, nós fomos criados juntos, Maria Branca. Quem morreu foi o filho dela. Aí ela falou, então Zé, me ajuda a procurar, porque o filho da Débora morreu dia 15, o meu dia 14, né? O dela morreu dia 15. Aí passado esse tempo, que a Débora ficou mal, a Débora teve que ser internada, tudo e tal. Aí ela me procurou. Dia 21, ela encontrou meu endereço, ela me procurou. E aí ela falou, tu quer entrar nesse jogo comigo? Eu falei, vamos. Eu não tenho nada a perder, minha filha. Eu perdi meu filho. Eu quero descobrir que matou meu filho e por quê que mataram meu filho. Aí ela falou, então vamos à luta. Saímos dali, nós fomos no 5º distrito. E dali que já começou a nossa luta. Porque eles não queriam escutar nosso depoimento. Passava de delegado em delegado. E ninguém queria escutar nosso depoimento. Pelas informações que a gente tinha, entendeu? De ter sido policiais, de todos os ataques, de tudo e tal. Aí nós começamos nossa luta. Foi daí que a gente começou. Eles escutaram a gente com depoimento depois de umas 20 vezes que a gente foi na delegacia. Vocês estão investigando a morte do meu filho? Vocês estão fazendo diligência? Vocês estão escutando a testemunha? E nada. Ninguém escutou nada, ninguém viu nada. E todo mundo viu, né? Porque ali é uma rua pequena, onde meu filho foi assassinado. Ô Edinalva, e que tipo de resolução, passados esses 9 anos, que tipo de resposta você teve do Estado, ou de resolução, ou de justiça mesmo? Então, eu teve um julgamento, né? A Débora é a minha principal testemunha. Porque o policial ligou pra ela, entendeu? E ele perguntando pra ela, furtando, assim, tudo e tal. A Débora foi investigando, entendeu? Agora nós estamos com a defensoria, que é a nossa parceirona, entendeu? Eu estou com uma pessoa depois a minha testemunha. No julgamento, o juiz deu um parecer de que tinha sido mesmo policiais pela meu testemunho e pelo testemunho da Débora. E agora nós temos uma comissão, agora nós vamos ver o que realmente vai acontecer, né? Porque eu quero indenização, mas eu não quero essa indenização que eles estão dando. Porque eu tenho uma neta para criar, entendeu? E eu vivo de mim mesma, entendeu? E a minha neta não pode ficar desamparada. E outra coisa, se eles resolveram pagar a indenização para mim, sabe por quê? Porque o Estado é culpado, entendeu? O culpado, eles são responsáveis pela morte do meu filho.
Tá entendendo? Porque meu filho era trabalhador, meu filho era estudante, meu filho era um bom pai, entendeu? Ficou todo feliz quando ela começou a andar. Ela começou a andar no sábado, ele morreu no domingo, entendeu? Ele viu os primeiros passinhos dela e mataram meu filho desse jeito. Bom, o que é essa polícia? A polícia não é pra proteger a gente? Como você, seu filho, seu amigo, tua mãe, teu pai, não é verdade? E agora eles vêm e vão e tiram a vida do meu filho assim, desse jeito bruto? Pois eu quero que o Estado responda pela morte do meu filho. E a gente vai levar até o fim. Nossa, mãe demais, eu já fui minha cara tapa, já fui minha cara na televisão. Fui presa por causa disso, com posse, como traficante de cocaína, de droga. Fui presa, porque 8 dias presa, a defensoria foi lá, me tirou. Meu marido ficou preso, o dono do comércio aqui que a gente trabalha. Ele ficou preso 3 meses e 15 dias, acusando a gente de traficante, encheram o nosso bar de droga e falaram que a droga era nossa. Isso nunca sai da minha mente. O que eu passei lá dentro daquela cadeia, ninguém merece. E sem ser culpada, que nem a outra mãe, a velhinha também. Pô, o que é isso? O que a gente tá passando nessa vida? Só mataram a periferia. Eles só atacaram a periferia. Entendeu? Tu vê que teve morte lá no Gonzaga, tu vê que teve morte na Praia Grande, na ponta da praia. Não teve, só foi nos bairros periféricos. Não teve nada. Aqui o Gonzaga, aqui em Santos, é um bairro famoso e tudo. Não teve tiroteio, não teve polícia passando, depois vieram capturar e mataram os meninos lá. Eles só vieram para a periferia. Como Incubação, Praia Grande, São Vicente, entendeu? Só na periferia. No Guarujá teve muitos mortos, entendeu, filha? Agora aqui, na periferia, aqui onde a gente mora, aqui em Santos, foram 19 numa noite. No crime, no dia que mais mataram, foi dia 15 de maio, entendeu? Os corpos tudo amontoados no GML. Sabe o que o perito lá do ML, lá, o que faz a autópsia, ele falou na cara do meu irmão: a gente faz autópsia nele aqui, enterra ele. Não precisa fazer velório, não precisa fazer nada, não enterra já direto. Como se meu filho fosse algum bandido, E mesmo se fosse bandido, tá entendendo? Eu quero o velório do meu filho, vou fazer o velório do meu filho. Eu fiz lá na Beneficência Portuguesa porque eu não pude fazer aqui no meu bairro. Porque eu fui ameaçada pela polícia que não ia ter enterro de bandido junto com o policial. Entendeu? Eu recebi um telefonema eles falando isso. Eu quero justiça, e a gente está lutando, eu, a Débora, as outras mães, a Verinha, a Verona, que não aconteça mais, que eu não quero mãe mais chorando do meu lado, porque a polícia matou meu filho. Eu não quero mais mãe chorando do meu lado, entendeu? É complicado. Se você perder um filho e ter escutado de outra mãe, a polícia matou meu filho. Nossa, é dolorido, é triste. E eu não quero isso. Não quero mais escutar isso. Eu tenho sobrinhos, tenho netos, tenho meus parentes. Eu não quero que um filho dele aconteça alguma coisa. Ou seja, Nalva, cunhada, meu filho foi assassinado por polícia também. Entendeu, filha? É isso que eu quero. Palavra Cruzada. O programa Palavra Cruzada fica por aqui. Mas se você não conseguiu ouvir a edição de hoje, tem reprise no domingo, às 9 da noite, e na terça, às 11 da manhã. Para ouvir os programas já produzidos sobre o tema Juventude Viva, acesse o nosso canal no YouTube Palavra Cruzada Juventude Viva. E continue por aqui, ouvindo a programação da Rádio Juventude. A gente fez um setlist especial com músicas sobre a mulher. Eu sou Neumísia Silvestre e volto na sexta-feira que vem com mais um Palavra Cruzada. Até lá! O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio.
Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30 mil morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100 mil habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Rádio Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis.